Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também. E nesse vídeo aqui você dá o like, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Valeu! E tem muita coisa que eu estudei, mas eu já sabia, né? Mas é aquela coisa que eu falei, foi uma entrada de criança mesmo nessa situação. Inclusive por necessidade de blindagem espiritual, por ataque que eu recebia já desde criança. Sempre tive rivalidade com algumas pessoas específicas, né? E aí eu tive eu sempre tive essa vontade de estudar. Minha família era muito contra, né? Não. Minha família queria mais que eu puxasse pra Sítio Noé, Allan Kardec e tal. E aí eu comprava um São Cipriano e jogavam fora. Aí comprava um São Cipriano e jogava fora. Não, peraí. Aí eu comecei a estudar escondido. Não tinha internet, né? Não tinha nem internet de escada. Torcia pra chegar no domingo pra conseguir usar a internet de graça, né? Mas na minha época era muito livro. A gente conseguia um livro de ocultismo mesmo. Inclusive foi um momento ali que eu estudei bastante inglês, porque a maioria das coisas era, né, em inglês. Aí depois eu fui realmente ter um arsenal positivo, né? Foi quando eu fui estudar Anton LaVey que eu me apaixonei. Depois eu estudei ali na Blavatsky e assim foi indo, né? Mas foi uma coisa que desde os meus 8 anos, 7 anos eu já tinha interesse. Caramba, Porque naquela época tinha um almanac Wicca, né? Que a gente comprava na banca. Eu corria, assim, juntava tudo que eu podia de dinheiro. Inclusive, na época do período de escola, eu desenhava muito bem. Aí eu desenhava, vendia os meus desenhos na escola para conseguir comprar um almanac Wicca. Cara, é verdade, é mesmo. Tem gente que realmente não tem jeito. Porque hoje as pessoas têm tudo muito fácil na mão, né? Na minha época, diferente. Não, totalmente. É engraçado, porque esse negócio do que você falou sobre o São Cipriano e tal, hoje em dia eu acho que você deve talvez ter uma outra opinião sobre o livro de São Cipriano. Ah, total. Né? Porque assim, pra quem é meio, vamos dizer, leigo, ou tá entrando dentro do assunto, não procura algumas referências ou algum papo sobre ocultismo e afins, ela entende o livro de São Cipriano como um dos livros principais dentro do ocultismo, ou dentro de trabalho, de satanismo, por aí vai. E depois, quando ela acho que começa a se adentrar mesmo dentro disso, ela vê que o livro de São Cipriano é algo mais leve ali, e bem tranquilo. Sim. Isso a gente viu agora recentemente com o Lázaro Barbosa, lá do Goiânia. Que foi em Goiânia? Foi em Goiânia. Goiás. Foi em Goiás, né? Não em Goiânia. Que ele foi perseguido e falavam que ele estava fazendo trabalhos do livro de São Cipriano para ficar invisível na mata. Eu sei, a oração da invisibilidade que da cabra preta, acho que é esse, né? Aí o pessoal usou isso e, voltou-se a falar muito do livro de São Cipriano. São Cipriano, na verdade, tem toda uma história por trás. Só que assim, ninguém até hoje conhece o verdadeiro livro de São Cipriano. Aquilo é criado, né? Recriado, aí cria o capa preta, o capa prata. Mas assim, São Cipriano teve uma grande mestra de magia negra, realmente uma coisa pesada. E aí ele se tornou o maior magista existente na Terra. E aí ele foi pago, que faz muito tempo que eu não vou lembrar os nomes, mas ele foi pago por um rei ou por um imperador, não lembro agora, para amarrar uma moça. E aí ela era muito cristã. Amarrar você diz de forma... Amarrar de amorosa mesmo, porque ela não queria casar com ele. E aí São Cipriano fez um trabalho atrás do outro, começou, não amarrou. Aí ele chegou, me fala de você, por que eu não... É impossível, eu sou o melhor bruxo. Como que eu não consigo te amarrar? E ela começou a tentar, vamos dizer assim, converter, né? As pessoas falam converter ele, só que ele se apaixonou por ela. Ele se apaixonou por ela e ele foi esquecendo da bruxaria. E ele foi amarrado por ela, na verdade. Acabou ele se amarrando nela automaticamente. E aí existiu a passagem de que esse rei, esse imperador, enfim, chamou os dois, sabia que eles estavam enamorados, né? E aí ele falou, eu quero que os dois queimem até a morte e sejam torturados. E aí ele fez uma série de torturas e nada pegava. Acendia o fogo apagava, jogava o fogo neles, não queimava. E aí quando São Cipriano se entregou, né, e aí ele virou um cristão. Quando ele se entregou ao cristianismo,
que ele pediu que Deus levasse a alma dele mesmo, que ele estava pronto para viver com ela no paraíso, que ele se converteu ao cristianismo, ele morreu. Aí os dois morreram juntos. Aí ele largou a magia. Aí não, ele já tinha largado. Então é legal quando as pessoas falam o poder de São Cipriano, mas São Cipriano, ele virou cristão, né? Então não se sabe o que aconteceu com o material que ele tinha, né? Então, o material que ele tinha, falam que foi queimado, né? Porque como esse imperador, esse rei, gente, eu não lembro se era imperador ou se era um rei, mas ele mandou caçar e tudo que ele tinha de material incinerar. Então, assim, de fato, eu não sei quem são os escritores, talvez tenha algo de São Cipriano, mas muita coisa modificada, né? Tanto que eu tive a oportunidade de ler depois de adulta e eu vi que tinha sacrifício de gato, para fazer aquele cramulhão, né? O que eu faço é muito diferente, não vai essas situações de animal. Você tinha que usar olho de gato num cramulhão, que é o diabinho da garrafa. Você usava feto. Se eu não me engano, essa da invisibilidade vai um feto na compostura original. Então você vai fazer o quê? Você vai matar uma grávida, tirar o bebê e, pô. Então, assim, são coisas que não tem como você fazer no dia a dia. Então, na verdade, as orações... Por que as orações de... Aí você me pergunta, as orações de São Cipriano funcionam? Funciona. Sabe por quê? Porque é uma egrégora. São muitas pessoas acreditando na mesma coisa e aquilo cria uma força. Então, as orações eu acredito. Muita gente vem até mim e fala, não, tive resultado, ótimo. Mas não é da forma que é vista como um grande bruxo. Porque ele deixou de ser bruxo durante a vida dele. E quando ele se apaixonou, ele já não era mais.